Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para mais um estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós estamos hoje aqui com a minha esposa, Paloma Nogueira, que está aqui para nos auxiliar a conversar um pouco a respeito desse assunto que é tão importante. Nós estamos no capítulo que trata das manifestações dos espíritos, parágrafo 7º da obsessão e da possessão. Vamos ler o item 58 em diante. Vamos à leitura então. Pois que há espíritos maus que obsidiam e espíritos bons que protegem, perguntam muitos se os espíritos, aliás, os primeiros, são mais poderosos do que os segundos, ou seja, se os espíritos maus são mais poderosos que os espíritos bons. Não é o bom espírito, não é que o bom espírito seja fraco. O médium é que não tem força bastante para alijar de si o manto que lhe atiraram em cima, para se desprender dos braços que o enlaçam e nos quais cumpre dizê-lo às vezes se comprais. Neste caso, compreende-se que o bom espírito não possa levar vantagem, pois que o outro é preferido. Admitamos, porém, que a vítima deseje desembaraçar-se do envoltório fluídico que penetra o seu, como a umidade penetra as roupas. Esse desejo nem sempre bastará. A própria vontade nem sempre é suficiente. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais fortes músculos é que abate o outro. Com o espírito tem-se de lutar não corpo a corpo, mas espírito a espírito. E é ainda o mais forte que triunfa. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor. E essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Esta é como o sol, que dissipa o nevoeiro pela potencialidade dos seus raios. Esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor, se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal o meio de o encarnado adquirir o poder de mandar sobre os espíritos inferiores para os afastar. De outro modo, estes zombarão das suas injunções. E aí Kardec nos coloca aqui algo fundamental, que é a superioridade moral, ou seja, nós nos elevarmos moralmente. O que seria essa elevação moral? Se nós temos em nós ainda a vontade de fazer o mal, de criticar negativamente, de fazer o outro tropeçar, isso tudo são pontos em que nós precisamos trabalhar para que isso deixe de ser algo comum em nossa vida. Mas a gente não pode pura e simplesmente achar que vai deixar de fazer aquilo, essas coisas erradas, para crescer moralmente. O moral tem que ser elevado através de práticas no bem. E as práticas no bem são fundamentais, então, para que aos poucos, esse é um problema muito sério, né? A ansiedade. As pessoas querem que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedos. Só que não acontece assim. Elas levam tempo.
tem a maturidade, tem a nossa maturidade, tem o momento em que nós realmente refletimos e percebemos o quão grande erro estamos cometendo quando estamos praticando o mal. Então isso tudo faz com que nós deixemos de gostar de praticar o mal, deixemos de ficar satisfeitos com o mal, comecemos a ficar enjoados com aquilo que nós fazemos de mal. Se nós prejudicarmos alguém, a gente já começa a ficar chateado, né, Paloma? A gente fica chateado quando pratica o mal, né? Sim, a gente fica chateado, sim. Eu falo por mim, né, que antigamente eu não sabia lidar com a minha mediunidade. Na verdade, eu ainda não sei, né? Quem sabe, né? Estou estudando. Mas assim, hoje eu consigo entender certas coisas que acontecem comigo e me policiar, mesmo que muitas vezes eu ainda não consiga e não saiba lidar. Mas antigamente era muito pior, porque eu não entendia. Hoje eu tenho uma noção do que acontece comigo, e isso me faz entender e saber lidar com isso que acontece. Você sabe que isso é uma coisa que acaba te prejudicando, é óbvio. Quando a gente faz alguma coisa que a gente já sabe que está errado, porque o negócio é esse, nós já sabemos que está errado. Aí quando a gente sabe que está errado, a coisa começa a complicar e a nossa consciência nos acusa. Bendita doutrina espírita, né? Eu costumo dizer que é bendita, porque assim, hoje eu consigo ter noção, e se eu vibro negativamente contra meu próximo, eu já me policio, vejo, peraí, volta, alguma coisa tá errada, eu não posso sentir isso. Por mais que às vezes a gente lute, por mais que às vezes a gente sinta essas coisas negativas em relação ao nosso próximo, porque a gente ainda é falho, muito falho, mas a doutrina nos permite olhar para dentro de nós e perceber que a gente é humano, a gente falha, o outro também erra, a gente erra, mas o outro também erra. Isso faz parte do nosso processo de evolução. A gente não vai acertar sempre, né? Não vai. Né? A bendita doutrina que me ajuda muito a me entender e entender aqueles que estão ao meu redor, que eu falo assim, às vezes eu falo, olha assim, meu Deus do céu, mas eu já fui assim. Eu tô criticando algo em alguém, mas eu já fui assim. Ou me pego às vezes fazendo, até pensando coisas piores. Então assim, não dá, a gente tem que olhar pra gente, esquecer um pouco o outro e olhar pra gente. É por isso que Kardec diz que essa questão da obsessão, da possessão, está muito ligada à moral. Quando nós estamos numa situação de crítica negativa, a gente está sempre aqui falando do negativo, né? Nesse ponto de não evolução moral, ainda numa evolução muito rasteira, moralmente falando. Então, essa crítica que nós falamos aqui é negativa. A crítica positiva, construtiva é ótima, mas a negativa é aquela que a gente está sempre querendo destruir o outro, derrubar o outro, menosprezar o outro. E isso a gente já sabe que não é legal, mas ainda praticamos em alguns momentos, ainda que não falemos, né? Porque é aquela coisa, eu não falo mais mal de ninguém. Mas pensa, né? Pensa e quer. Eu falo por mim e quer. A gente ainda se ira contra o nosso próximo, a gente ainda se pega ainda, mesmo que muito menos que antes, querendo ainda, na hora da raiva, daquele momento ali de ira, a gente só pensa em querer que o outro se ferre mesmo. Então, a gente ainda faz isso. Verdade. Vamos continuar a leitura aqui, então, do item 58 ainda. Entretanto, objetar-se-á, porque os espíritos protetores não lhes ordenam que se retirem. Sem dúvida, podem fazê-lo, e algumas vezes o fazem, mas permitindo a luta, deixam ao atacado o mérito da vitória. Se consentem que se debatam criaturas que, sob certos aspectos, têm seus merecimentos, é para lhes experimentar a perseverança e para levá-las a adquirir mais força no campo do bem. A luta é uma espécie de ginástica moral. E nós temos uma amiga, a Helena Paixão,
ela sempre fala que a gente tem personagens trainers. E é verdade. A gente sempre tem uma pessoa assim que nos faz exercitar. Como é que eu vou dizer? Eu falo porque eu tenho essa pessoa. Você tem uma só não, você tem várias. Mas essa em especial me faz treinar a paciência, a compaixão, a empatia de se colocar no lugar do outro, né? De assim, mas se fosse comigo, será que eu agiria igual? Agiria diferente? Eu tenho esses questionamentos ainda, né? Temos, com certeza. E como Kardec coloca aqui, essa ginástica moral, porque Deus e os espíritos bons permitem que os espíritos maus nos aflijam. Quantas e quantas vezes nós estamos em nossa casa, nossa cama, vamos dormindo e de repente acordamos no meio da noite, do nada, e vem uma sensação ruim, uma angústia e tal, né? Essa médium que está aqui ao meu lado tem muito isso, né? E aí a gente fica assim, poxa, mas nós não fazemos vários trabalhos no bem, a gente não faz lá no Caminho do Senhor, a gente não faz na Rádio Rio de Janeiro, a gente não faz em tantos locais, com tantas pessoas que trabalham no bem. Nós não estudamos a mediunidade, não estudamos a doutrina espírita, não buscamos essa nossa modificação moral, íntima. Sim, mas nós ainda não nos modificamos. Verdade. E porque nós não nos modificamos, permitem os bons espíritos que nós exercitemos essa ginástica moral através do contato com esses espíritos que ainda gostam de nos perturbar, de nos levar para um caminho ruim, de nos incutir ideias ruins, nocivas. Então é preciso que nós entendamos que os bons espíritos podem, como diz Kardec, afastar os maus espíritos, porém não o fazem com esse fim de nós, através desse trabalho constante de contato com esses irmãos, podermos entender o que está acontecendo, podermos modificar o nosso íntimo, porque o problema não está fora. O problema não está nesses espíritos que nos perturbam. O problema não está nos espíritos encarnados ou desencarnados que estejam fazendo algo negativo com relação a nós. O problema está em nós. Com certeza. Se nós não abrirmos a porta, aliás, se nós abrirmos apenas a porta do bem, somente o bem vai chegar e entrar em nossa casa. O problema é que a gente não abre só a porta do bem, né? Pelo contrário, muitas vezes abrimos a porta do mal. Mas, meus amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, esse livro magnífico de Allan Kardec. Hoje, como já disse no início, estamos no capítulo Manifestações dos Espíritos, o parágrafo 7, da obsessão e da possessão. Estamos lendo aqui o item 58, o qual vamos dar continuidade na leitura. Muitas pessoas, diz Kardec, prefeririam certamente outra receita mais fácil para repelirem os maus espíritos. Por exemplo, algumas palavras que se proferissem ou alguns sinais que se fizessem, o que seria mais simples do que corrigir-se alguém de seus defeitos. E aí Kardec coloca um texto assim que é magnífico. Percebam. Sentimos muito, porém nenhum meio eficaz conhecemos de vencer-se um inimigo, senão o fazer-se mais forte que ele. E aí nós paramos para fazer uma reflexão. Nós gostamos do caminho mais fácil. Nós queremos aquelas mágicas, né, para que a gente possa sair do controle desses espíritos maus. Aí o que a gente faz? Procura lugares que prometem as curas fáceis. Se vocês forem atraídos para essas curas fáceis, observem o vosso interior. O fácil
não nos leva a um lugar bom. O fácil é aquele caminho largo, aquela porta larga, espaçosa, que conduz-nos à perdição. A dificuldade, por pior que a gente encare ela é ótima. Só que a gente encara como sendo castigos de Deus, a gente encara como algo negativo, a gente encara como algo ruim. Aquela pessoa difícil que é colocada na nossa vida, que a gente queria o quê? A gente queria afastar essa pessoa da nossa vida. Porém, essa pessoa difícil, complicada, que nos faz muitas vezes respirar muito para poder ir adiante, é o que nos faz, essa pessoa que nos faz a gente se fortalecer, na verdade, aprender, né? Porque se ela está no nosso caminho, se ela está na nossa vida, não é por acaso, porque o acaso não existe, né? Se essas pessoas estão na nossa vida, eu falo principalmente família, é porque há uma necessidade nossa, né, dessas pessoas estarem na nossa vida. E a gente não tem que se perguntar. Tem uma amiga que fala, né, sempre, né, não se pergunte o porquê, e sim pra quê, né? Pra que eu tô passando por isso, né? E entender que tudo que acontece na nossa vida é necessário, seja algo bom ou algo ruim. A gente só gosta do bom, né? Aquela coisa boa que nos acontece. Nossa, que coisa maravilhosa! Ganhei na Mega Sena, ótimo, maravilhoso. Será? Há que se questionar. Ou então, nossa, que terrível, vim trabalhar nesse lugar onde só tem gente difícil para se lidar. Ou então, Deus, por que me colocou nessa família tão complicada? É verdade. Não é? Se questiona muito. Eu já me questionei mais, confesso. Ainda me questiono ainda. Não vou dizer que eu não me questiono não, mas me questiono muito menos. Não é fácil, né? Dizer que é fácil é mentira. Mas hoje em dia eu procuro entender os motivos e ver que eu não tô passando por nada que eu tô passando à toa. Algum motivo tem, e eu sei que é pra minha melhora. Não é, nada que acontece na nossa vida de ruim, ou seja bom, seja ruim, é por acaso. É isso aí. A gente não pode dizer nunca que aquilo que está acontecendo é pro nosso mal, que Deus me esqueceu, etc e tal. Não, também não é isso. Deus não nos esquece de forma nenhuma. Mas vamos aqui continuando com a leitura. Kardec fazendo uma espécie de como dizia Leopoldo Machado, logicando. Diz ele aqui, quando estamos doentes, temos que resignar-nos a tomar um medicamento, por muito amargo que seja, mas também, se tivermos tido a coragem de bebê-lo, como nos sentimos bem e fortes. Temos, pois, que nos persuadir de que não há, para alcançarmos aquele resultado, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. De tudo isso, riem-se os maus espíritos, e não raro se comprazem em indicar alguns, tendo sempre o cuidado de afirmá-los infalíveis, para melhormente captarem a confiança daqueles a quem querem iludir, porque então estes, confiantes nas virtudes do processo aconselhado, se entregam sem receio. Aqui Kardec nos faz lembrar ao meu ver, pior obsessão que pode existir, principalmente no meio mediúnico, num grupo mediúnico, que é a fascinação. O espírito faz com que o médium acredite nessas fórmulas mágicas, nos cristais, na cromoterapia e em várias outras alternativas ao que é fundamental, que é exatamente a nossa reforma moral.
Nós buscamos essas alternativas porque nós ainda não queremos buscar a reforma moral. Porque a reforma moral dá trabalho, a reforma moral dói, é sacrifício sim, não é fácil. Ninguém quer olhar para dentro, e esse é o problema, a gente não quer olhar para dentro, não queremos, a gente quer o superficial, é mais fácil, olhar para dentro é doloroso, machuca, a gente não quer. É isso aí, é bom que a gente diga, né? Não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, estamos apontando o dedo para nós, a nós mesmos. Verdade. Nós queremos o caminho mais fácil, caminho mais tranquilo. Aquele caminho ali é difícil. Qual caminho? Aquele caminho da reforma íntima. Então não vou por ele não. Volto a afirmar aquilo que Jesus disse. Nós devemos porfiar, ou seja, perseverar em seguir pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então é preciso que nós perseveremos, lutemos, continuemos perseverando, porque é assim que a gente vai vencer. Essas obsessões, mais uma vez, elas só ocorrem porque nós ainda temos doenças, e não são físicas, são doenças morais. Kardec continua aqui no trecho, no item 58, que é um item bem grande, mas nós vamos ler mais um trecho aqui. Antes de pretender, quem quer que seja, domar o espírito mau, precisa cuidar de domar-se a si mesmo, de todos os meios de adquirir-se força para chegar a isso. O mais eficiente é a vontade secundada pela prece. A prece do coração, entenda-se, e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. É muito interessante essa questão da prece, porque eu já fiz essa pergunta várias vezes a várias pessoas. O que é orar? O que é fazer prece? E muitas vezes as pessoas falam: não é quando a gente se concentra, fecha os olhos e começa a falar com Deus. Tá bom. E quando nós estamos no trabalho do bem, não é uma prece? Não é uma oração? Quando nós estamos num estudo em que nós queremos realmente aprender, e em cada momento do estudo nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: será que eu ainda faço isso? Será que eu ainda estou agindo dessa forma? Essa forma errada? Ou seja, o estudo, o ensinamento, nós não enxergarmos esse estudo, esse ensinamento como sendo para o outro, para alguém, sei lá quem, Jesus. Esse estudo, esse ensinamento é para mim. Eu tenho que olhar, como Paloma disse, para dentro de mim e falar assim: aqui está um ponto que tem que ser corrigido. E com coragem, porque tem que ter coragem, né, Paloma? Com certeza, que aquilo que eu critico no outro, eu tenho em mim. Eu percebo isso. Se eu critico algo no outro, é porque aquilo que tem no outro tem em mim. Se está me incomodando, então eu tenho que olhar e assim, alguma coisa está errada, tenho que procurar consertar. Claro que não é da noite pro dia. Não, as coisas, é um exercício diário, né? Mas só da gente ter a consciência disso já é um passo. É um passo muito grande. Que a gente olha, realmente, aquilo que me incomoda em alguém é o que eu tenho em maior grau em mim. Né? Com certeza. E a gente não pode ficar cego. É muito interessante que a psique humana faz com que a gente, como se fizéssemos uma pintura, né, na nossa consciência, pintássemos de uma forma que nós não enxergássemos e passamos a enxergar a consciência do outro, os atos do outro, as palavras do outro. E aí a gente acha que fica muito mais fácil, porque eu acabo não olhando para dentro de mim e aquilo não me machuca. Quando eu olho o defeito do outro, não me machuca. Esse é o problema, a gente não quer olhar para dentro da gente, aí a gente foca no outro.
Esse é o problema. A gente não quer olhar pra dentro da gente. A gente olha pro outro porque é mais fácil. Tocar na nossa ferida a gente não quer, mas tocar na do outro a gente quer, porque a gente ainda não tem a gente não tem consciência, ou a gente tem consciência, mas a gente não quer. Na verdade, a gente não quer olhar pra dentro da gente. Então o que a gente procura? Subterfúgios. Vou olhar pro outro que é mais fácil, vou cutucar o outro que é mais fácil. É isso aí, meus irmãos. E estamos então terminando mais um programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Hoje estive aqui na companhia da minha esposa, Paloma Nogueira, que falamos a respeito desse item 58, que a gente não terminou, porque é um item bem grande, e vamos dar continuidade no próximo programa. Até lá, meus irmãos, muita luz e muita paz. Muita luz e muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. E amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e este programa tem por objetivo dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 17, Sede Perfeitos. Bem, nós temos para estudar hoje conosco, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua, e na técnica é o nosso querido Isaac. Ele está iniciando aqui. Ele é uma pessoa muito querida, irmão de uma pessoa muito querida, que já trabalhou aqui na Rádio Rio de Janeiro. O Ivan também foi operador. E ele está iniciando aqui junto a nós. Bem, então, sob a regência, né, do nosso querido Isaac, nós vamos pedir ao Antônio que nos ajude a refletir sobre o item 5, a parábola do semeador. É justamente Kardec, com a sua sabedoria pedagógica, o que ele fez? Ele colocou de forma, né, fez uma disposição do capítulo com a introdução, falando dos caracteres, né, do verdadeiro homem de bem. Depois nos falou sobre quem era o verdadeiro homem de bem, os bons espíritas, e agora, através da parábola do semeador, ele também vai nos mostrar cada tipo desses espíritas que eu falei no programa passado, né? Os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, não estou falando na ordem, os verdadeiros espíritas e aqueles que realmente ainda não despertaram para a transcendência da vida. Então, eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie aqui as explicações e a reflexão junto conosco. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vamos lá, então. Eu considero aqui a parábola do semeador muito bem explicada pelo próprio Cristo. Normalmente ele contava as parábolas, eu não me lembro assim se tem alguma em que ele detalhou, explicou o que ele estava querendo dizer com aquela parábola. Não me lembro exatamente, pode até haver. Mas esta aqui não, ele citou a parábola, narrou a parábola e deve ter sentido necessidade de explicar a quem estava ouvindo e para quem fosse ler na posteridade o que ele estava querendo dizer com isso. Então facilitou o nosso trabalho, porque até o próprio comentário de Allan Kardec aqui, que seria o item 6º, é um comentário pequeno, porque não tem muito o que acrescentar à própria narrativa do Cristo, né? Então vamos ler aqui e tentar acompanhar o raciocínio proposto por Jesus. Diz assim a passagem do Evangelho. Só para lembrar, está aqui no
Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. Então diz o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Então ele disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Seguindo aqui: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não se lhe dá atenção, vem o espírito do maligno e tira o que foi semeado em seu coração, e esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então Jesus está começando a explicar o que ele quis dizer com o semeador semeando e as sementes caindo em lugares diferentes. Então, como ele disse que as primeiras sementes caíram ao longo do caminho e vieram as aves do céu e comeram as sementes, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E claro, a semente é a palavra do reino, é a doutrina do Cristo. O nosso coração é um lugar onde ela vai ser semeada. Mas se o nosso coração não liga para ela, a palavra vem, mas o maligno vem e tira a palavra do nosso coração, assim como as aves comeram as sementes que caíram na terra, caíram no caminho. Segue ele aqui: o que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aquelas sementes que foram jogadas e caíram no meio das pedras é semelhante àquelas pessoas que ouvem a palavra da doutrina do Cristo, recebem com muito bom gosto, entende, aceita, acha aquilo muito bonito, porém esta pessoa não tem lugar para a raiz dessa palavra se fixar, é como pedra. Então a raiz não se fixa, mesmo sendo boa a semente, não dá raiz, porque só está no meio de pedra, tem pouca terra. Então, sendo de pouca duração, quando vem alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma perseguição, geralmente por causa daquela palavra que você tenta pôr em prática, você tenta convencer outras pessoas daquela palavra, você logo se escandaliza com a dificuldade. Por quê? Porque não tinha raiz. Se tivesse acontecido uma plantação e vingasse raiz, você teria firmeza para enfrentar a tribulação ou perseguição quando você estivesse defendendo aquela causa. Então, a pessoa às vezes é muito simpática com o que a doutrina cristã propõe, mas ela vai tudo bem enquanto está tudo bem. Na hora que há um vento mais forte, a pessoa já fraqueja. Bom, é melhor não discutir, deixa para lá, é a vida que segue. Então, por quê? Não tinha profundidade para se enraizar a raiz. O que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Ou seja, exatamente como Jesus fala que as sementes caíram entre espinhos, e quando a planta começou a crescer foi sufocada
pelos espinhos, podia até ter raiz, mas foi sufocada pelos espinhos. Ele quer dizer que isso é semelhante àquele que ouve a palavra do reino, ouve a doutrina do Cristo, mas em seguida as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, a ilusão das riquezas do mundo, sufocam a palavra. Ou seja, essas coisas que nós até já vimos aqui no capítulo anterior, que são os bens materiais, sufocam aquilo que está começando a se enraizar no nosso coração, porque nós somos tentados a ficar com aquilo que está dando resultado imediato. É como esses espinhos vão e sufocam a planta. Isso também acontece muito. Jesus estava sendo perfeito ao nos narrar esses 3 casos aqui. 3 casos que acontecem diariamente com todos nós que ouvimos as mensagens do Cristo, sua doutrina, e ou não damos bola, ou temos algum interesse, mas não temos profundidade, ou até temos interesse, profundidade, mas quando vem alguma coisa que nos chama mais atenção, nós largamos de lado. E por último, Jesus diz que aquele que recebeu a semente em boa terra, ou seja, quando a semente caiu numa terra fértil, boa, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por 1. Ou seja, aquele que, ao receber a palavra, presta atenção, compreende a palavra, deixa que ela se enraize nele, não deixa os pássaros comerem, deixa que ela se enraize, e quando vem a tribulação, ele se mantém firme, perseverante, sem se deixar levar pelas coisas da tribulação, nem pelas riquezas do mundo. Esse é aquele em que a semente caiu na terra boa, e essa semente vai frutificar em 100, 60 ou 30 por 1. Então Jesus contou a parábola e ele mesmo procurou dar a sua explicação. Eu vejo assim, nós realmente temos essas 4 figuras aqui entre nós. E nós, às vezes, podemos, talvez, buscar qual de nós, em qual delas nós nos encaixamos. Será que eu estou enquadrado naquela que nem liga para a palavra, vem o maligno e leva? Ou será que eu estou enquadrado naquela que nasceu no meio de pedregulho, com pouca terra, e não teve profundidade para se fixar em mim? Ou aquilo, talvez eu seja esse que realmente a palavra entrou, se fixou, mas as tentações, as coisas, cuidados, não só as tentações para coisas erradas, não, mas para as coisas boas, os cuidados, aquele lufa-lufa do dia a dia, faz com que a gente não dê aquela atenção, aquele cuidado, tem aquele cuidado, aquele carinho com essa palavra do reino, que, como dizia Jesus, ou seja, a doutrina que ele nos propôs. Ou será que nós já somos aquele em que recebemos isso na terra fértil e estamos começando a colher? Eu penso que é muito difícil para cada um de nós tentar se enquadrar. Que nós não vamos ter a cara de pau de achar que nós somos desse último aqui. Não temos essa cara de pau, nós temos, né, espelho em casa, tomamos Simancol, então não vamos falar isso. Mas também às vezes pensamos, poxa, eu também não sou igual aquele que nem liga, que os pássaros vêm e levam a semente, o maligno vem e leva o ensinamento. Será que eu sou igual aquele que plantou onde tinha pedra, a terra era pouca, não tem raiz? Ou será que eu estou sendo levado pelos cuidados do mundo? Então eu acho difícil para cada um de nós se enquadrar perfeitamente, especificamente em uma dessas situações. Então eu sou levado a entender que nós, talvez, sejamos um pouco de cada um desses. Dependendo da circunstância, dependendo do tema da palavra, do assunto, do ensinamento, nós às vezes encaixamos numa dessas 4 situações. E isso vai depender muito realmente do nosso estágio evolutivo, como Marta citou muito bem no programa passado, a questão do senso moral, do conhecimento e do sentimento em relação à doutrina do Cristo. Eu estou falando da doutrina do Cristo, porque o Cristo é que falou, que trouxe essa parábola, falando da palavra do reino. Não estou falando aqui da doutrina espírita ainda. Aí é um outro ponto. Mas falando porque o Cristo propôs, o Cristo não falou para espíritas, ele falou para o povo,
Na época, os judeus, mas isso para se expandir para todos, chegando até nós hoje em dia, espíritas. Somos os mais recentes cristãos, podemos dizer assim. Somos, às vezes, aqueles trabalhadores da última hora, como costumamos dizer. Então, eu vejo que nós estamos nos encaixando, ora numa coisa, ora em outra, dependendo das circunstâncias. Tem horas que o ensinamento do Cristo para nós é um ensinamento que nós, dentro do nosso senso moral, da nossa evolução, conseguimos pôr em prática. Agimos exatamente como esse último caso aqui. Frutifica aquilo. E nós aqui já conversamos, Marta e eu, como muitas vezes nós vemos que como escolhendo hoje coisas boas nas nossas vidas, porque nós no passado resolvemos agir de uma forma conforme o Evangelho dizia. Nós não temos nenhum constrangimento de falar isso. A gente reconhece os próprios defeitos, mas também reconhece algumas qualidades que tem. Isso não é vergonha nenhuma. Então nós comentamos aqui, às vezes, talvez no programa ou fora do ar, que muitas vezes a gente se pega recebendo graças, digamos assim, que é essa colheita de 100, 60 ou 30 por 1, porque nós realmente fizemos a coisa certa naquele item específico. Mas com certeza há itens, pontos da doutrina do Cristo que nós às vezes negligenciamos ainda. Porque nós não somos perfeitos. Se nós já fôssemos esse último aqui, não estaríamos aqui. Estaríamos em outros páramos, em outras situações aí, claro, ainda trabalhando, ainda estudando, mas já estaríamos numa situação mais confortável, menos complicada como essa que vivemos. Porque às vezes a gente negligencia e deixa o passarinho comer a semente ou o maligno levar a palavra. O maligno está sempre perto de nós, porque nós ainda gostamos muito ainda das coisas que o maligno traz ainda. Fazer o quê? Então, às vezes, a semente para nós caiu num lugar pedregoso. A gente compreendeu que, puxa, isso aqui é certo, legal, mas não afundou bem lá dentro do nosso sentimento, daquilo que você falou. Sentir o Espiritismo. Então, às vezes a gente não sentiu aqui, naquele ponto. A gente não pode dizer que não sentiu o Espiritismo no geral, em tudo. Não. Alguns pontos que é natural, gente, porque nós ainda não estamos num estágio evolutivo já lá em cima. Não estamos. Então, nós vamos ter momentos de aceitação, momentos de fraqueza. Faz parte. O que nós temos que fazer é ir observando, para que nós não repitamos os mesmos erros. Para que a semente, da próxima vez que o semeador passar e lançar, a gente corra para tentar arrumar uma terrinha melhor para ele. Eu penso que é assim que nós temos que agir. Jesus não disse, olha, fulano é assim, Beltrano é assim, o outro é assim, o outro é assado. Acabou. Não, ele mostrou para nós um processo, é um capítulo aqui, é sede perfeitos. E Kardec diz que isso é um processo evolutivo que nós vamos tentando adquirir algumas virtudes, como ele elenca aqui no item 2, e que ao alcançarmos aquelas virtudes, nós estaremos próximos ou no caminho da perfeição. E que para facilitar o nosso lado, Jesus disse que amássemos o inimigo, porque isso, quando conseguíssemos isso, nós já estaremos perto de atingir essas virtudes. Então é um processo dinâmico. Não é uma coisa estática, estanque, não é. É um processo dinâmico. Então, nós podemos começar como aquele que deixou a semente cair ao léu, deixado para lá. Mas nós temos que ser honestos conosco e saber que nós já deixamos outras sementes cair em terra fértil também. Não somos os piores do mundo, gente. Nós estamos aqui enquadrados 25% no item 1, 25% no 2, 25% no 3, 25% no 4. Eu estou sendo bem que o camarada podia ser 90, 2,5, 3, 3 e 3. Não é? Mas não é 25, 25, 25, 25. Estou botando tudo igual, que estou sendo meio benevolente conosco. Mas é isso. Nós não devemos também nos condenar, porque num momento qualquer, alguma posição, algum ensinamento que a gente ouviu, algum exemplo que a gente viu, uma palestra, num livro que leu, puxa vida, eu ainda não consigo ser assim. Não, tudo bem. Vamos trabalhar para isso. Vamos buscar força, e vai buscar força onde, penso eu? Naquilo que a gente já faz certo. Naqueles pontos em que nós já fazemos o certo, ou seja, a semente já caiu no terreno fértil, tem que nos dar força para modificar aquilo, hora em que a semente caiu
no meio dos espinheiros e que nós estamos nos deixando levar pelas atribulações do mundo. Então, quando eu sentir que eu estou sendo levado para uma tentação, uma coisa do mundo, não, hoje eu não vou ali distribuir aquelas cestas que eu combinei com o fulano, porque, poxa vida, hoje eu estou meio assim, eu tenho um compromisso ali para ir não sei aonde, eu não vou adiar meu compromisso, porque estou com preguiça. A gente está botando desculpas do mundo para não fazer. Então, pensar nessa, não, peraí, gente, eu já consigo, já tem hora que eu consigo fazer o certo neste caso. Como é que agora nesse aqui eu não vou? E nós temos que ter força. Usar o exemplo, nós mesmos como exemplo. Nós somos exemplo para nós mesmos. Porque nós não somos o último dos pecadores do primeira tropa da semente ao léu. Nós já temos alguma coisa da terra fértil. Então vamos pegar isso e usar para nós mesmos. Vamos ser exemplos para nós mesmos. Poxa, eu já consigo fazer esse negócio. Vou fazer uma força aqui, vou me esforçar. Vou ligar para a Flor e dizer que eu não posso ir hoje, vou marcar outro dia, que eu tenho um compromisso sério para resolver hoje. Então eu vou lá resolver. Então é isso que tem que fazer. Eu jurei que não fazia mais isso. Estão me chamando aqui para um balacobaco. Eu não vou. Não vou porque já não posso mais. Tem outras coisas que eu já faço certo. Por que nessa aqui eu vou fraquejar? Então nós temos que usar aquilo que nós fazemos de bom como alicerce para continuar fazendo novas coisas boas. Eu não preciso pegar outras pessoas como exemplo. Ah, porque fulano já faz, então eu vou fazer. Tudo bem, se você admira fulano, eu acho bom. Mas você tem que buscar exemplos em você mesmo. Porque se você já conseguiu, você pode conseguir outra vez. Então não precisa. Parabéns para o fulano que já faz. Poxa, fulano conquistou isso, uma boa, já consegue ter essa paciência, consegue ter essa perseverança, consegue ter essa resignação, consegue tudo isso. Então eu vou conseguir. Tá, mas você já consegue também. Vamos carafunchar na cabeça, como é que vai achar coisa boa também na gente. Nós não estamos enquadrados diretamente em nenhuma dessas questões aqui. Nós somos uma mistura. Nós no passado, talvez na época do Cristo, a gente era desse que deixou as sementes cair e o passarinho comeu. Mas isso era na época do Cristo, gente. Nós já passamos disso. Já estamos no século XXI. Nós já evoluímos, já melhoramos, já tivemos, assim, a graça de termos contato nesta encarnação com a doutrina espírita. E o que Kardec vem nos trazer aqui. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar o ensinamento do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? E vale para quem lê ou tem contato com a doutrina espírita. Acho que isso aí é letra morta, vida que segue. Tudo bem. Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque os veem apenas como objeto de curiosidade. Então, ao ter contato com a doutrina espírita, tem aqueles que nem estão aí, vida que segue. Tem aqueles que veem os fenômenos, mas ficam só atentos ao fenômeno, ou seja, o ensinamento que é trazido pela doutrina não enraiza. Não enraiza. Cristo falou para os cristãos. Kardec está falando para os espíritas. Porque o espírita que frequenta isso, frequenta aquilo, mas só fica de olho nos fenômenos, na coisa inusitada, naquela parafernália, pirotécnica. Peraí, ele não tem raiz profunda. Entendeu? Primeira coisa que der, já era. Então, esse é aquele aqui. E dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes. Então, tem aqueles que vão lá, mas só interessa aquela comunicação quando é do interesse dele. Ou satisfaz a sua curiosidade, uma coisa que não tem muita relevância de ensinamento, só gosta daquelas mensagens que faz previsão do futuro, que vai contar o que vai acontecer com dona fulana. Então não está tirando de uma comunicação, de um fenômeno mediúnico, algo importante para uma mensagem educativa,
um conselho dado por um espírito. Não, ele está preocupado só em saber as futricagens que estão ali junto. E por último ele fala, e dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados nos outros, não a si mesmos. Mas então, com essa conclusão, nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.